Tá. Marco Antônio Campos, muitíssimo bem-vindo a essa nossa conversa, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. O Marco, todos aqui conhecem, mas aqueles, eventualmente, alguns que nos verão no YouTube, que nos veem no YouTube, não sabem que o Marco tem uma trajetória longa e vitoriosa no meio de comunicação. É um advogado, casado com uma jornalista, nossa amiga, grande amiga Ana Cássia, mas o Marco tem essa trajetória no meio da comunicação como assessor jurídico que foi durante anos na RBS, no grupo RBS. Agora mesmo, o aquecimento estava comentando com a Núbia, né, que eles muitas vezes sentaram lado a lado para preparar defesas de Uhum. jornalistas da RBS, uma coisa que até podemos eventualmente falar mais adiante sobre isso também. E esse cabedal de conhecimento que o seu Marco Antônio Campos adquiriu na rádio comunicação fez com que seja também hoje, entre outras tantas atividades, consultor jurídico da Associação Nacional de Jornais, a NJ, consultor jurídico da ABERT, quer dizer, organização de empresas jornalísticas que precisam ter conhecimento sobre essa delicadeza que é hoje a veiculação de informações para o público. Esse nome é Marco Antônio Campos. Então, Marco, muito bem-vindo. A provocação que nós te fizemos, Marco, para falar um pouco sobre inteligência artificial. E eu estou rindo, porque tu disseste, pô, eu quero conhecer esse Marco Antônio Campos que conhece tanto sobre isso. Mas é que tu tem esse longo conhecimento na área de direito, Marco, e agora o que me motivou a fazer esse convite é que participasse, inclusive, de um evento que discutiu hoje esse momento da inteligência artificial no meio de comunicação, e claro que muito pelo ponto de vista, digamos, legal, né? Mas nós queríamos começar a conversa contigo, vendo como é que tu está entendendo esse cenário dessa influência que a inteligência artificial acaba tendo nas nossas rotinas. Tá. Fica à Bom, vontade, Marco. muito obrigado. Por favor, me interrompam à vontade, porque em momento algum eu pretendi dar uma palestra. Isso aqui é um bate-papo, né? Exatamente. Vamos Então, por aí, vamos por aí. vamos por aí. Eu tenho olhado esse medo que está o mundo em geral da inteligência artificial, eu acho exagerado, tá? E, aliás, eu acho que toda novidade, assim, toda grande novidade, a primeira reação das pessoas é esse temor do novo, né? Então, eu tenho lido muitos textos e tenho, assim, meio catastrofistas de que a inteligência artificial vai acabar com a advocacia, a inteligência artificial vai acabar com o jornalismo. Eu acho que tudo isso é esse temor ao novo. Como vocês sabem, eu sou, mais do que advogado, eu sou cinéfilo. Eu adoro cinema e gosto muito de trazer exemplos do cinema. O cinema tem um exemplo, para mim, fecha muito com esse temor da inteligência artificial, que é lá o filme A Chegada do Trem na Estação, de 1896, que os irmãos Lumière fizeram. Tinha 50 segundos, era um trem chegando na estação. Quando o filme foi projetado a primeira vez em Paris, gerou um pânico. As pessoas levantaram da sala, saíram correndo, achando que o trem ia matá-las, né? E é um pouco isso que eu acho que a gente está vivendo. Até entender mesmo todas as nuances desse novo fenômeno que é a inteligência artificial, eu acho que está todo mundo meio desconcertado, né? Está todo mundo, a meu ver, preocupado demais. Eu participei de várias palestras sobre o tema e uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: qual é a diferença entre inteligência artificial e automação, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente trata o recurso da máquina como inteligência artificial e não é. Tecnicamente, há uso de inteligência artificial quando a máquina, de alguma maneira, toma alguma decisão. Então, se não é isso, é mera automação. Então, por exemplo, eu digitalizar um documento e mandar para o Vieirinho, isso não tem nada de inteligência artificial, é mera automação. Eu fazer uma pesquisa no Google é mera automação. Para ser inteligência artificial,
a máquina tem que, a partir da sua programação, tomar algum tipo de decisão. É isso que caracteriza a presença da inteligência artificial. Esse palestrante que eu vi, ele dava um exemplo muito interessante, que é a caixa de câmbio automática do carro. Todos nós já vimos que o carro automático, lá pelas tantas, ele muda de marcha, né? Tá aquele barulho, e o drive ali, o D, vai de D1, D2, D3, D4. O motorista não participa dessa decisão. É a máquina ali que, estou subindo uma lomba, vou reduzir para D2. Tenho uma estrada pela frente, vou ir para D4. Então, aquela caixa de câmbio ali tem inteligência artificial, porque a máquina está tomando algum tipo de decisão. Se não é isso, nós temos meramente automação. Então, esse eu acho que é um ponto interessante de a gente ter como conceito. É uma realidade muito nova, ninguém sabe muito bem aonde isso vai chegar. Tem uma frase que eu acho ao mesmo tempo fascinante e assustadora, que dizem que as profissões que vão mandar no mercado daqui 10 anos, metade delas não foi nem inventada ainda, né? Que é uma coisa assim meio apavorante, ao mesmo tempo meio fascinante, porque eu sou do tempo que tinha 4, 5 profissões que a gente podia escolher. Hoje nós já temos 50, 100, 80 e provavelmente daqui 10 anos teremos muitas mais. Então, o mundo está mudando e numa velocidade muito grande. Mas eu acho que esse pessimismo, a inteligência artificial vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, é bom para o cinema de ficção, né? Vide Blade Runner, vide O Exterminador do Futuro, né? O próprio Inteligência Artificial do Spielberg. Vocês vejam que o Inteligência Artificial do Spielberg, que é aquele filme do menininho que era uma máquina e que queria ser gente, né? meio tipo Pinóquio, aquele filme é de 2001, ele já tem 22 anos. Né? Então, essa coisa da inteligência artificial parece tão nova, não é tão nova assim. O Blade Runner é de 1982, do Ridley Scott. Então, ali nós tínhamos a questão dos aqueles replicantes, né? Aqueles androides que eles tomavam decisões, inclusive se revoltam, resolvem voltar para a Terra, porque não se conformam com a limitação de vida que eles tinham. O Blade Runner, que é um filmaço, acho que todo mundo concorda, ele tinha muita coisa rica nessa história de como é que a máquina, o que diferencia o homem da máquina, né? Um filme muito rico. Então, No eu Ex diria para Machina, você e tem o Ex Machina também, em que a também, máquina mata o homem. mata o homem. Eu acho que, como toda coisa nova, e ainda mais muito nova, ela traz esse tipo de preocupação. Mas eu não vejo por que a gente deva, de cara, assumir um caráter pessimista. No meio do direito, as pessoas dizem muito: a inteligência artificial vai acabar com a advocacia, porque pode-se fazer petição direto no computador e não precisa de advogado. Alguns dizem isso sobre o jornalismo, né? Eu acho, mas é uma opinião minha, que a inteligência artificial pode ser ruim para os maus advogados e para os maus jornalistas. Mas eu acho que nunca vai se conseguir aqueles ótimos profissionais, eles nunca vão ser substituídos pela máquina, eles vão ser ajudados pela máquina. A gente tem aí o exemplo do chat GPT, esse. Eu, inclusive, conto uma história que eu acho curiosa. Quando deu o último Oscar, eu pedi para o chat GPT escrever uma crítica sobre o filme que ganhou o Oscar, lá, o Anywhere, Anytime, aquele filme. Né? E o chat GPT me respondeu o seguinte: olha, crítica eu não posso fazer, mas eu posso transcrever o que os críticos disseram. Aí botou um trecho do New York Times, um trecho do Chicago Tribune, que eu até publiquei no blog. Ele não faz crítica, porque o chat ali ele combina informações que ele tem um acesso fantástico e emite um documento. Né? Mas eu acho que, por exemplo, substituir ali o que a Núbia vai dizer sobre o filme e tal, isso acho que nós estamos ainda muito longe.
Claro que eu acho que o jornalismo é uma das profissões mais impactadas pelo desenvolvimento maluco e desordenado e, ao mesmo tempo, fascinante que a gente está tendo da internet, da automação, etc. Eu vi também uma outra palestra que o palestrante dizia o seguinte: olha, hoje em dia, todo mundo que tem um smartphone na mão é um publisher, porque a pessoa está ali em algum lugar, e a gente está vendo isso o tempo inteiro, vê uma celebridade jantando, vê um troço, faz um filmezinho, Renato Portaluppi fugindo, chegando no aeroporto do Rio. Alguém viu, filmou e botou no mundo aquilo ali. Aquele sujeito do telefone, ele não é jornalista, ele jamais publicaria uma notícia, mas ele publicou. Aquele filme do Renato é repetido ad náusea na TV, né? E isso a gente está vendo com desastres, com acidentes, com incêndios, com uma série de coisas. Então, essa frase que eu ouvi na palestra lá em Nova York, eu acho muito boa. O cara diz: olha, hoje em dia, todo mundo que tem um smartphone é um publisher. O que isso traz como consequência? Eu acho que aumentou muito a necessidade de nós sermos seletivos no consumo de informação, porque os meios de informação se multiplicaram de tal maneira e tem tanta coisa falsa, tem tanta coisa inventada, que ficou muito mais difícil filtrar e chegar à informação verdadeira, né? Hoje tem essas empresas de checagem de veracidade de notícias, que eu acho que é um ramo assim, com tendência a ganhar muito dinheiro, a crescer muito, porque essa coisa da checagem de notícias é dramática e só vai aumentar nisso. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Cada vez mais os jornalistas confiáveis, a gente vai ter o nosso cardápio, né? Ah, eu gosto de ler o blog do Polidoro, então eu vou ali, eu sei que é uma fonte de notícias confiável, né? Isso. Eu acho que isso é um ponto importante, porque a verdade é o seguinte: nós estamos sendo bombardeados por notícias falsas, por filmes que não são verdadeiros, filmes olha como isso é complexo, né? A data daquela imagem, que não veio necessariamente expressa naquela informação, muda completamente a vida. Esse próprio episódio do Renato, que foi para o Rio de Janeiro, segunda de manhã tinha a imagem dele na praia, como se fosse daquele dia, e pela informação que eu tenho, aquela imagem tem 3 ou 4 anos. Só que ela é distribuída, né, e disseminada como se fosse atual, o que já é uma falsidade da informação, né, porque muda o contexto daquela imagem. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que o jornalismo, as escolas de jornalismo, os veículos têm que investir nessa questão da checagem da veracidade das coisas. Tem uma série que está no Now, uma série da BBC, que se chama A Captura, The Capture, que é muito boa, que ela tem essa questão do vídeo, do deepfake. O primeiro-ministro lá da Inglaterra aparece na televisão dando uma entrevista onde ele opta por um sistema de monitoramento de segurança chinês. E isso vai ao ar. E ele está vendo e diz: mas eu não dei essa entrevista. E eles montaram a entrevista dele a partir de outras imagens e botaram no ar o primeiro-ministro da Inglaterra dizendo que escolheu o tal sistema chinês, e ele não escolheu, ele nem deu a entrevista. Isso eu acho que é uma coisa perigosíssima que nós já estamos, né, e vamos enfrentar. A gente recebe todo dia imagens e notícias e textos que não são verdadeiros. E muitas vezes, de forma inadvertida, a gente automaticamente passa isso adiante, o que é mais grave ainda, né? E aí um jornalista, por exemplo, daqui a pouco tem o seu nome ou a sua credibilidade abalada, porque deu veiculação inadvertidamente a uma informação falsa. Então, esse eu acho que é um grande perigo para o jornalismo atual. Ao Almighty, né? É, Não tinha é, inteligência artificial.
Não, eu acho que isto é um problema. Bom, na questão da inteligência artificial, ninguém sabe muito bem onde isso vai chegar. O direito está muito preocupado, o jornalismo está muito preocupado, a medicina está preocupada, porque a verdade é o seguinte: nós estamos no limiar aí de um elemento novo cujo alcance, onde o resultado, ninguém sabe muito bem onde será, né? A minha área, o direito, ele normalmente é muito conservador, né? Eu conto sempre que quando eu estudei direito, foi em 77, na Faculdade de Direito da PUC, tinha um artigo no Código Civil de que se a noiva não fosse virgem, o marido podia devolvê-la, Certo. por erro essencial quanto à pessoa. Isso era 77. Então, o direito sempre foi muito conservador. E os legisladores e os juristas, quando olham um negócio como a inteligência artificial, realmente a tendência é dar um pânico. Eu não comungo desse pânico. Eu acho que vai ter muita coisa maravilhosa que nós vamos ter, mas nós temos que estabelecer alguns mecanismos de regulação. Normalmente, quando o Estado regula mal. Eu não gosto das regulações estatais. Eu acho que, por exemplo, a regulação da publicidade lá da ARP, do CONAR, desculpe, não da ARP, do CONAR, eu acho que é um exemplo belíssimo de autorregulação, que também não é fácil, mas eu acho que é uma coisa que funciona muito bem há décadas, com alguns escorregões, mas isso também é humano, né? E eu gostaria, e acho que isso é uma mensagem para as entidades de imprensa, para as entidades jurídicas, que a classe em si tentasse sentar e criar algum tipo de regulação, porque essa regulação que vem da classe, ela sempre será melhor que a regulação que vem do Estado. A regulação que vem do Estado, ela tende a ser muito conservadora, ela tende a ser informada por critérios políticos, muitas vezes não republicanos, né? E eu tenho muito receio nessa área de progresso, de inovação, das regulações vindas do Estado. Então, acho que isso é um outro problema que a gente vai se deparar logo aí na frente. Tem um ponto do jornalismo que acho que a sociedade também está meio perplexa, que é a questão da responsabilidade. Quando a gente tinha os veículos de imprensa tradicionais, a questão da responsabilidade era meio tranquila, né? Quem assinou o texto é o responsável pelo texto, se o texto é não assinado é o editor, e se o editor não está identificado é a Núbia. Tinha, tinha uma regra mais ou menos clara de quem era o responsável no caso do texto ter algum escorregão. Com a história da internet, isso ficou mais fluido, né? Um pouco mais difícil. Tanto é que algumas pessoas abusam diuturnamente do seu direito de livre expressão e atacam pessoas, tomam providência, fazem manifestações na internet completamente descabidas. Há um mês atrás, eu assisti um programa na Globoplay, que eu recomendo a vocês, é o Washington Oliveto entrevistando o Fernando Gabeira. Uma entrevista de mais de uma hora, está na Globoplay, e é muito interessante, pelo entrevistador, pelo entrevistado, pelos temas que eles abordam, é divertida, é interessante, é cultural e tal. Eu botei uma foto no meu Facebook e escrevi ali, recomendo a entrevista que o Washington Oliveto fez com o Fernando Gabeira, está na Globoplay. Uma pessoa que eu não sei quem é, mas que está ali no meu Facebook, escreve assim: duas velhas bichas comunistas. O cara não é obrigado a ver, não é? Eu só fiz que eu gostei eu já levei uma chinelada ali, né? Então, vai gostar de velha comunista, pronto, acabou. Agora, eu acho assim,
não é anônimo. Claro que isso nem é o caso, né? Mas nós fizemos, eu fiz isso há uns anos atrás. O Felipe Vieira foi atacado num blog que as pessoas sacaram calúnias contra ele e achavam que estavam impunes, né? Ah, o blog ninguém sabe onde é. E a gente fez BO, a polícia identificou o IP e as pessoas foram processadas, tiveram que se retratar, indenizaram. Então, eu digo assim: se é verdade que a internet está se ampliando e o uso disso está se ampliando, a responsabilização de quem comete um abuso à liberdade de expressão também está se aperfeiçoando e também vai ter os elementos para identificar e responsabilizar as pessoas. Eu sempre disse, e a Núbia é minha testemunha nisso, que às vezes o jornalista tem uma visão errada de que a responsabilização judicial por uma calúnia, injúria ou difamação é contra a liberdade de expressão. Não é verdade. Isso é a favor da liberdade de expressão. Porque o jornalista sério, que vai cuidar, vai checar suas fontes, vai confirmar sua matéria, ele dificilmente, até acontece, mas dificilmente ele vai cometer um erro tão grande como a escola base ou como tantos exemplos que a gente tem aí. Então, eu sempre digo, a liberdade de expressão, que é certamente um dos valores mais importantes de uma sociedade democrática, ela pressupõe que quem abusa, quem faz algum tipo de assertiva anonimamente, que ele tenha que ser responsabilizado pelo aparato estatal, pelo judiciário. E isso é positivo, porque isso, ao meu ver, reforça a liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade de expressão está num momento assim fulgurante, muito interessante da gente estudar, porque a gente tem muita liberdade hoje para quem já viveu períodos que o jornal tinha que botar receita de bolo, que não podia citar nomes de políticos exilados e tal. Eu ia muito a Montevidéu ver filmes como Laranja Mecânica, né, porque não passavam aqui, o Último Tango em Paris, ou quando passavam aqui eram mutilados, ou tinha aquelas bolinhas pretas como Laranja Mecânica. Então, hoje, isso a gente conta isso para os nossos filhos ou para os nossos netos, eles olham, acho que a gente está inventando isso, não é possível. Tinha, não Marco, tinha. Oi. Marco, tanta gente foi a Montevidéu que queria mudar o nome para Último Tango em Montevidéu. É, Essa é. semana eu estava lembrando, era uma coisa incrível, que a gente trabalhava a semana inteira, pegava o TTL na rodoviária sexta-feira à noite, amanhecia em Montevidéu, via 8 filmes entre sábado e domingo, pegava o ônibus domingo de noite em Montevidéu, chegava na rodoviária segunda de manhã e ia trabalhar. Disse, nada Era o como Net, 20 anos, né? Que Hoje a era o tempos gente tem 20 Netflix da maravilhosos. anos, época. qualquer coisa é Era o possível. Netflix da época. É Que tempos verdade. maravilhosos esses, por um lado, né, Marco? Maravilhoso. Poder ter esse Então, eu tipo. acho que a liberdade de expressão, hoje a gente tem uma em tese, pelo menos tem uma grande liberdade de expressão, ela também vai se adaptar. Só que eu acho isso. As pessoas têm que entender que essa multiplicidade de meios não leva à possibilidade de caluniar, difamar, injuriar de forma irresponsável. E muitas vezes, isso é facilmente constatável, as pessoas acham que o que eu boto ali na internet, eu boto o que eu quiser. Não, não é bem assim. E eu acho que o direito cada vez mais vai focar a responsabilização, porque hoje é uma tendência na responsabilidade civil ela ser ampliada. Cada vez menos nós vamos ter, tanto no campo da opinião, como no responsabilidade com o consumidor, todos os campos do direito, a responsabilidade civil está se ampliando, não está se restringindo. Era isso que eu queria fazer como introdução. Agora quero trocar ideias com vocês, porque acho que vocês têm assim uma experiência incrível para a gente trocar ideias e discutir aí alguns aspectos.
Marco Antônio, como é que Fala. fica agora a situação dessas empresas de inteligências artificiais, né, artificial, que agora as empresas de comunicação começaram a se levantar contra e querem proibir que eles não usem as informações que eles têm. Mas o que eles precisam? Eles precisam encher essa máquina de informações para que a máquina responda. Se eles começam a ser impedidos de usar as informações que estão em livros, as citações de jornais, coisa e tal, como é que fica a sobrevivência dessa inteligência É, artificial? tu sabe que essa é uma das discussões mais interessantes que tem pelo seguinte, porque as empresas de computador, de informática, né, os Google, a Microsoft, etc., eles usam uma imagem, e eu já vi isso, inclusive em defesas judiciais, que eles seriam como uma livraria. Eles dispõem informação, eles não criam informação. Então, como aquilo é uma prateleira e cada um vai lá e bota o seu livro lá, eles não teriam responsabilidade. Eu acho essa linha de defesa muito simplória. Eu acho que não é assim. Na medida que o Google veicula informações, e ele veicula, eu acho que ele também é responsável. O que a Nubia abordou é um dos grandes dilemas hoje do direito. É, a legislação do direito autoral ela protege muito o texto jornalístico, né? Ele ou é da empresa jornalística, ou é do jornalista, ou é do blogueiro, mas ele está protegido. Tem na lei de direito autoral uma exceção à regra, que é que tu pode citar um trecho como ilustração, como coisa. A gente até vê isso muitas vezes no cinema, passa uma cena, os personagens vão numa sala de cinema e está passando o ET do Spielberg. Aquele 30 segundos que passa ali, na lei do direito autoral, é considerado uma ilustração. Então, não precisa licença, não precisa pagar, não precisa nada. Eu diria assim, para mim, a tese mais razoável é que a empresa de internet ela tem que produzir conteúdo próprio e tem que pagar o jornalista para fazer. Ela pode citar de terceiros, a meu ver, nesses limites da ilustração. Então, eu acho que ela pode dizer: olha, o jornalista Vieirinha, lá no blog e tal, revelou essa informação sobre o governo do Rio Grande do Sul. Ele citou aquilo ali. Dali em diante, ele tem que ter um jornalista na equipe dele, pago, PJ, que vá produzir o conteúdo dele Google. E, a meu ver, ele não pode pegar um pedaço da Zero Hora, um pedaço do Correio, um pedaço do Jornal do Comércio, um pedaço da Folha de São Paulo e fazer a matéria sem nenhum jornalista. Isso eu acho que ele não pode fazer. E acho que o direito vai caminhar nessa linha. Então, na minha opinião, essa defesa das empresas de informática, que elas são livrarias e não veículos de comunicação, eu acho que ela, com o tempo, será derrubada. E acho que eles vão ter que ter uma estrutura de produção de conteúdo para encher as suas páginas intermináveis, no qual eles podem referenciar, citando a fonte, outros veículos de comunicação e outros jornalistas. Essa é a minha opinião. Mas uma grande Marco, questão que está posta aí, depois nós só deixamos ali no embalo ali. Claro, claro. A livraria, ok, ela expõe lá diferentes obras, mas todas têm autor conhecido e este Claro. é remunerado no momento em que a livraria exerce o seu objetivo, que é vender livros. Mas já nas empresas de internet, as tecnológicas, não é o que acontece, né? Quando o Google pega uma matéria escrita pela dona Núbia Silveira e simplesmente a reproduz, né? Não, como se fosse como se ela, o Google, fosse uma empresa de comunicação. Eu acho que nessa origem está todo o erro da questão. Eu também acho. E acho que, no fundo, o direito vai reconhecer isso e vai impor ao Google que ou ele terá sua equipe de jornalistas para produzir conteúdo próprio, ou ele vai ter que comprar conteúdo. Ele pode procurar a dona Nube e dizer: olha, eu quero reproduzir o seu artigo, custa tanto, está aqui o valor, me dá o recibo e eu posso botar na minha parte. A meu ver, vai caminhar para isso. Tu acredita piamente? Acredito. Fala, por Eu te digo assim, as grandes empresas de informática, elas são poderosíssimas, têm dinheiro a rodo, têm advogados brilhantes,
mas elas são um alvo muito forte, né? Até no Brasil menos, mas elas são um alvo muito forte. Então, eu acho que essa tese de irresponsabilidade delas, não, com o tempo, não irá prevalecer. Marco, e como é que está isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na União Europeia? Essa questão que aqui nós estamos conversando, está trazendo para nós, a Núbia trouxe. Como é que isso está lá, onde as coisas estão um pouco mais avançadas? Eles estão apertando o judiciário e os veículos de comunicação tradicional, que são de onde eles chupam as matérias, estão lutando furiosamente e estão tendo vitórias. Eles estão conseguindo a responsabilização das plataformas de internet quando elas excedem essa mera ilustração do texto, né? Quando, como disse o Vieirinha, eles chupam a matéria e reproduzem de forma desautorizada. Porque o trabalho jornalístico, isso está até em todas as leis de direito autoral, não só brasileira, americana, inglesa, italiana, são as obras artísticas, musicais, jornalísticas. Então, o direito autoral da produção jornalística ele é protegido e é reconhecido como protegido em todas as legislações. Antônio, eu vi agora esses dias uma notícia que a União Europeia estava se levantando contra, eu não sei se não sei se era uma agência de notícia, o quê, que segundo eles estavam dando informações mentirosas sobre essa guerra de Israel e coisa e tal, prejudicando o pessoal lá da União Europeia com informações que não eram verdadeiras. Estavam entrando com processo contra eles. É um processo também de fiscalização isso, né? Porque você Também. vai conseguir olhar tudo que está acontecendo. Como é que vai se criar uma equipe de fiscalizadores, sabe? Hoje tem empresas que já se dedicam a esse cross-check de informações, né? Porque a quantidade de informações falsas produzidas hoje é uma coisa impressionante. Todos nós recebemos ali no WhatsApp uma quantidade incrível de bobagem que alguns tu lê e já vê que é completamente sem pé na cabeça. Outros até são melhor produzidos e a gente leva mais tempo, tem que olhar de novo. Eu não me lembro se a Núbia vai recordar disso. Uma vez lá na Zero Hora, e era época analógica, não está falando no digital, nós recebemos na redação uma cópia xerox de um processo judicial contra um candidato numa eleição determinada. E ele estava sendo acusado, não me lembro já do que, mas era o processo inteiro, capa, despacho do juiz, citação, defesa. E aí me chamaram lá no jurídico, eu desci, olhei aquilo ali, achei meio estranho, mas o processo estava inteirinho copiado. E aí eu peguei um advogado e disse, olha, vai no fórum e checa esse processo número tal. E ele pegou um táxi, foi para o fórum, olhou e era tudo falso. Não tinha processo, não tinha nada. Isso lá na época do analógico. Um concorrente, um inimigo, montou um processo com brasão do foro, assinatura do juiz, tudo, tentando fazer a Zero Hora incidir em erro e fazer. Isso na época do analógico. Hoje, no digital, isso é muito mais fácil de fazer. Portanto, muito mais perigoso. Mas eu dou um exemplo para vocês, que eu acho que é um assunto que andou mais rápido. O uso de fotografias, por exemplo. Hoje já está muito mais regulado, né? Eu quero botar uma fotografia X. Eu tenho bancos de imagem. Eu posso ir ali, comprar ou assinar, ou o que seja, para poder usar fotografias no meu meio de comunicação, né? Mas isso era impossível. Não, tá funcionando, ainda tem muito a evoluir, tudo bem, mas está funcionando. E eu acho que os textos vão caminhar para isso, são mais difíceis, muita gente reproduz parte do texto, não cita a fonte, mas eu te digo assim, para mim, que o jornalista que tiver um texto seu chupado, né, e publicado, por exemplo, sem dizer que é dele, se ele entrar na justiça, ele vai ganhar. Marco, tu como um cinéfilo de primeira grandeza, certamente acompanhou muitíssimo de perto essa recente
resistência dos roteiristas de Hollywood exatamente em cima desta questão, que a inteligência artificial se apropriando de ideias anteriores feitas pelos roteiristas, criar outros roteiros a partir daquilo que ela não criou. Ela está chupando, literalmente, de terceiros. Como é que você viu esse processo todo e como é que terminou? Eu acho que no campo do cinema há algumas questões fascinantes. Então, também são assustadoras, mas são fascinantes. Uma é essa, né, porque a inteligência artificial poderá criar história. Eu posso botar ali, alimentar a máquina. Olha, eu quero uma história de um detetive que vai viver numa praia chamada... E ele vai criar uma história. Isso aí haverá. O que os roteiristas se revoltaram era um dos pontos principais da greve, e acho que eles têm toda a razão. Na minha visão, eles têm toda a razão. O segundo ponto que é preocupante é essa coisa da imagem digital rejuvenescer o ator, né? Pegar imagens do Robert De Niro, por exemplo, e criar um filme, criar uma cena, criar uma coisa que o Robert De Niro joga. Eu acho que qual é o elemento essencial? Tem que ter autorização do Robert De Niro ou dos seus herdeiros. Se não tiver, eu acho que ela é completamente irregular. Se tiver, a princípio, eu não vejo problema, desde que seja respeitoso, não seja pornografia, não seja. Mas se é um uso positivo e está autorizado pela pessoa, porque o direito da imagem da pessoa também é um bem juridicamente protegido e não pode ser usado à revelia da pessoa. Então, eu acho que se está autorizado pela pessoa ou pelos seus herdeiros, caso a pessoa tenha falecido, caso aí da Volkswagen com a Elise e a coisa, eu não vejo problema. Um uso respeitoso, positivo e autorizado, eu não vejo problema. Mas, claro que a gente vai, até isso se tomar, ficar regrado, a gente vai tomar alguns sustos, né? Eu sei, por exemplo, que tem empresas americanas e europeias que já fazem shows com pessoas mortas, né? Pegam filmes, imagens e tal, faz um show do Nat King Cole, do Frank Sinatra. Eu quero dizer para vocês que eu acho isso, primeira coisa, eu acho meio mórbido, né? As pessoas irem ao teatro, botar um paletó e lá ver um show do Sinatra que já morreu. Para mim, assim, para minha cabeça, e olha que eu tento ter a cabeça aberta, eu acho meio mórbido. Mas um clipe assim, uma homenagem, eu acho que tudo bem, eu não, desde que autorizado pela pessoa, pelos herdeiros. Mas é um dos pontos que Hollywood está brigando. Por quê? Porque ele acha que isso vai mudar algumas das bases estruturais da indústria, né? Eu posso dar um prêmio de melhor ator, por exemplo, para um ator morto que fez já todo. Não que ele fez vivo o filme e morreu depois, como. Elegeu melhor para o Oscar, sim. Agora, entregar vai ser difícil entregar. Vou entregar numa sessão espírita. Né? Isso eu acho que são questões que Hollywood está perplexa e está discutindo, porque a verdade é o seguinte: recurso hoje para pegar imagens de um ator morto. Tudo bom, Beth? Pegar imagens do ator morto e fazer um filme novo dele, eles têm recurso para fazer isso, eles têm. Tá, e aí esse cara pode ganhar o Oscar? Essa é uma discussão que Hollywood está fazendo e que eu acho que ainda vai levar muito tempo para se resolver. Acho Podia criar uma categoria, né? Categoria no Oscar. Ator digital. Atores não, é uma atores discussão. mortos ganhou fulano quando tinha 27 anos. Né? Parece... eu não sei se vocês viram, mas eles estão chegando a uma perfeição. Esse último Indiana Jones tem um prólogo ali de quase meia hora do Harrison Ford, que hoje tem 80 anos. Ele parecia que tinha 30, e era perfeito aquilo ali. E pegaram imagens dele, fizeram o de-aging, esse que eles usam, e botaram cenas completamente novas com ele.
eu acho isso preocupante, eu acho não Mas sei já o quê. faziam isso com maquiagem, né? Acontece que agora a maquiagem ficou muito mais barata. Agora o cara bota um programa ali e não precisa ficar 4, 5, 6 horas lá todo o, dia. o Polidoro, há muitos anos É. atrás, eu trabalhando com uma produtora de vídeo, participei de uma história que era muito engraçada, que era o seguinte: era uma propaganda de sabonete, uma moça muito bonita tomava banho e no final dizia: nada como o meu sabonete, Alma das Flores, não me lembro o que era. Só que a menina levanta a sola do pé e como ela passou na filmagem ali a tarde inteira, a sola do pé dela estava completamente preta. E aí era um gol contra o sabonete Alma das Flores, que ela saiu do banho com a sola do pé preta. E, olha, isso tem, sei lá, 30 anos. E eles digitalmente apagaram ali a sola do pé dela, botaram outra coisa e ela ficou com o pé limpo. Então, isso existe há muito tempo, né? Eu acho. Quantos anos tem aquela história? Eu me lembro que o Fantástico, o primeiro a mostrar, o Nat King Cole cantando com a filha dele, né? Aquilo tem, sei lá, 30 anos. Então, só que eu acho assim, como a tecnologia está se desenvolvendo num ritmo alucinante, essas questões vão surgir mais e mais. Uma das coisas que eu disse até naquele encontro da ARP que o Vieirinha referiu, eu acho que a melhor coisa é a gente conversar e discutir a questão, né? Começar a surgir, ouvir ideias diferentes para tentar chegar num caminho razoável. Na minha opinião, essas interpretações digitais autorizadas e positivas, né, respeitosas com a memória, eu não vejo problema nenhum. Acho até que é um recurso bem interessante. Se é transparente, Mas né? agora, E tem autorização. Oi, Nino. Fala, Núbia. não, Fala, mas Núbia. agora na publicidade também tem o problema das narrativas, né? Que os caras agora estão com esse problema de que se o cara vai lá, se apresenta né, dizendo que ele é um médico fulano de tal, né? Que isso aí não pode, né? E Não que daí tem pode. as histórias assim, a pessoa cria um roteirinho com uma historinha de que, eu sou um pobrezinho que vem não sei da onde, que precisa não sei o quê. O cara não é pobrezinho, não é nada, a história não existe, foi criada. E me parece que você está pegando, principalmente agora, pelo que eu vi na publicidade, né? Porque dizem que isso é uma narrativa para convencer a pessoa a adquirir um produto e É, não é verdadeira, né? É, a tem outra coisa. publicidade É uma tem, mentira, é uma fake news, é, né? a publicidade Como é que vai tem resolver isso? esse agravante, né? Se no campo jornalístico nós estamos na discussão se é verdadeiro ou falso, isso é muito importante, mas na publicidade a gente tem um agravante que o falso induz o consumo. A pessoa vende com aquela falsidade. Então, ainda é um agravante. Eu acho que há anos atrás, quando saiu o Código do Consumidor Brasileiro, que é um exemplo de lei, das raras leis brasileiras que foi muito tão bem feita que até hoje está funcionando, né? Essa questão da propaganda enganosa era das cláusulas chaves da legislação. E eu acho que, às vezes, ela é até negligenciada, mas ela é muito importante. A verdade é que a publicidade é um mecanismo de venda poderoso, de convencimento poderoso, e ela tem que ficar dentro dos limites da veracidade. Isso é difícil de controlar, mas eu acho que tem que ser controlado, porque com esses recursos tecnológicos ilimitados, quem for fazer coisa picaretagem vai poder É o fazer chover para seguinte, cima. Marco, VAR para todos. VAR para tudo. Olha que eu falando nisso, o Renato, eu acho que aquela foto ali, com aquela legenda, é, ela é uma charge, ela não é uma. Acho que é Polidoro, perfeito. Polidoro, Polidoro. Que foto, que legenda. Assim, o do Renato, ele falou na abertura aqui Sim. sobre aquela foto do Renato na Na, praia, que não se sabe de quando é a foto, porque ele saiu do jogo, foi-se embora, não sei o que e tal.
E aí tem uma foto dele sentado na praia e ele diz: Eu Tomando adoro meu cerveja. time. A foto não é uma legenda. É. Renato, ontem na praia de Copacabana, ou no Leblon, ou não sei aonde, enquanto os gremistas choravam. Não, ele ilustra aquilo ali, ele bota aquela foto e ele diz uma coisa que não tem nada a ver, apenas é uma ilustração. Eu entendi assim, né? Não imaginei que fosse a foto verdadeira dele. Então, acho que, nesse sentido, a utilização de certo tipo de informação, seja imagem, né, ela tem uma certa flexibilidade na medida em que não se usa O para um contexto não objetivo. é literal, né? Não é literal. Né? Claro, tu pode dizer, mas nem todo mundo entende, a maioria vai achar que ele estava na praia. E, bom, Vocês querem ver uma coisa importante? Eu acho muito interessante quando a gente lê em alguns jornais a crítica de uma peça de teatro ou qualquer coisa e está lá embaixo no rodapé. O jornalista José Vieira da Cunha viajou a convite da produção da peça. Aquele famoso disclaimer ali embaixo do texto para dizer, olha, saiba o leitor que ele foi lá pago pela produção da peça. Tenha isso em consideração para o que for, né? Eu acho esse tipo de informação uma informação interessante e de qualidade. Não é muito comum, mas existe. Vários jornais americanos, principalmente, botam até uma coisa: olha, o filme tal do Spielberg é produzido pela Warner, que tem 2% do New York Times, sei lá, tá? Mas eles botam essa informação. Então, eu acho que o que a gente vai caminhar, e isso talvez seja um cenário ideal, é que cada vez mais nós vamos ter que ter uma qualidade de informação, que foi o que a Núbia levantou. Como vai se controlar isso? Eu acho que essas empresas de checagem de veracidade são um mercado que vai se desenvolver muito. é uma guerra, né? É uma É uma guerra guerra de informação e contra-informação. contra a E informação. os hackers as estrelas deste novo mundo, né? Vocês, como jornalistas, certamente têm dezenas de histórias. Eu tenho uma história minha, pessoal, que eu acho incrível. Um dia, lá no escritório, entra uma advogada minha e disse assim: Tu viu, morreu o Jô Soares. Isso há 10 anos atrás. Eu disse: Como assim? Não está em lugar nenhum. Não, eu tenho uma amiga que trabalha no Sírio-Libanês, não sei o quê, e viu que ele morreu e me mandou a notícia. Aí eu avisei a minha filha e tal, avisei algumas pessoas e coisa, e comecei a olhar ali o UOL, o Globo, o GZH, e não tinha morte de Gessório. Passou uma hora, eu disse, mas não é possível. Aí fomos olhar e tal, não sei o quê, e não era verdade. Aí chamei ela. Vem cá, mas tu não tinha uma amiga que viu? Não, pois não é, ela não viu. Alguém ligou para ela para dizer que viu. Aí começa aquela coisa que não era bem assim. Teve outra vez também de um assalto aqui na Anita Garibaldi, no restaurante do Christensen ali, que me avisaram, deu um assalto ali no restaurante. Cercaram todo mundo, arrastão, foi um horror. Aí comecei a olhar os veículos tradicionais, não tinha uma informação. Aí, no outro dia, eu liguei para a pessoa e disse: Vem cá, mas a tua mulher não estava lá? Não, era a prima dela, da vizinha, da tia que estava lá. Não teve o assalto. Então, antes era uma coisa muito esporádica, né? Vale lembrar, Marco, um caso muito importante nessa história, na imprensa gaúcha, que foi o personagem, o comendador Pedro Balaustre. O comendador Pedro Balaustre foi um personagem criado por um grupo de jornalistas, era o Rogério Mendelski, o Roberto Appel, Era o Zé Antônio. Rogério, o Pinheirinho o Machado, Pinheirinho. que é O o Zé nosso Antônio. convidado da semana que vem. Eles criaram um personagem chamado Pedro Balaustre, que em certo momento se tornou um grande empresário, investidor, criador de empresas, e foi num crescendo tal que até homenagem na Assembleia o comendador Pedro Balaustre recebeu em discurso de deputado.
E, em certo momento, enfadados já com aquela história, o Pinheirinho, o Rogério e o Ato resolveram matar o Pedro Balaús. Era tão importante o Pedro Balaús que ele foi objeto de um obituário no Correio do Povo e objeto de discursos de condolências na Assembleia Legislativa. É uma Que coisa beleza. incrível. Né? Mas, então, com aqueles E mecanismos teve à aquela também do disposição Comembol, né? na era Da Comembol, analógica... lembra? Oi? Lembra que teve a da Comembol também? Do jogo que ia acontecer, que tinha O o jogo Covid, que tinha tudo. do Fortes e Livres em Mussum. Isso foi uma invenção do Rogério Mendelski, de fazer, que viria uma seleção da Conmebol fazer um jogo contra o Fortes e Livres de Mussum. E aquela coisa foi notícia em tudo que é jornal do Rio Grande do Sul, uma coisa espetacular. E era uma grande fake news, uma grande fake news. Então, se lá já era fácil fazer as fake news, imagine-se hoje, né? Imagina hoje, né? Hoje, com esses recursos, é uma barbada fazer isso. Esse evento O Rogério pudesse... sempre estava atrás dessas, não é? Porque também teve aquela da morte do. Te lembra? Era a morte de quem, meu Deus do céu? De um cantor que a Continental acabou dando a notícia. Foi aquela confusão. Essa Eu foi... me Era o lembro. Maltner, né? Eu não me lembro de quem que era. Hã? Eu estou tentando Ele, lembrar. ele mandou um telegrama, tá? Dizendo. E daí não me lembro qual era o cara lá na Folha da Manhã, que era apaixonado pelo cantor. Esse ele apresentou e o cara trabalhava também na Continental, chorando, não sei o quê. Continental fez né, aquela confusão, o cara tinha morrido, o cara vivo, né? Lógico, acho que está vivo até hoje. Era o Jorge Maltner, né? Eu Jorge Maltner. brincava que os vários jornalistas da RBS a gente tinha gaveta com os processos. O Rogério, a gente tinha um armário. Não cabia numa gaveta. Marco, tu acha Oi. que agora a próxima eleição vai ser para prefeito? As fake news vão imperar também ou já vai diminuir porque a gente aprendeu alguma coisa? Ou eles aprenderam? Não, eu acho que a gente ainda tem na próxima eleição, talvez nas duas próximas, nós vamos ter o auge do problema da fake news. Tu acha que vai Porque continuar tão forte assim? acho que aumenta. Acho que ainda a próxima, outra, acho que aumenta. Até a sociedade entender o mecanismo e acho, Elaine, que tem que punir. Enquanto a gente não tiver a punição de quem distribuiu, a coisa vai crescer. Porque a verdade é o seguinte, a fake news é um recurso que influencia muita gente, desavisada. Claro. Então, eles não vão abrir mão de usar isso. Não vão abrir mão. E acho que a nossa justiça, embora a justiça eleitoral talvez seja das justiças mais ágeis do Brasil, mas ela ainda está muito atrás em aparelhamento para evitar esse tipo de coisa. Eu te digo assim, eu fico assustado com a quantidade de informação falsa que a gente recebe por WhatsApp, por Instagram, por e-mail, né? Sim. E isso, quando tem um evento como a eleição, eu acho que agrava. E eu acho que pelo menos a próxima, talvez as duas próximas, esse problema ainda vai ser muito sério. Ô, Vieira, deixa eu dar meu pitaco aí. Claro. É Nunes. Tudo bom, Tudo Nunes? bem? Tudo bom, Marco? Belíssima. Eu estou acompanhando vocês aqui, não consegui entrar antes, mas estava aqui acompanhando atentamente. Eu acho que tu tem falando aí é uma verdadeira aula que a gente tem que levar para as associações, para a ARI, enfim, para o próprio sindicato, e a gente discutir mais essas questões aí. Mas eu acho assim, ó, o jornalista, ao longo do tempo, ele se adaptou a muitas coisas. Eu acho que ele vai conseguir se adaptar à questão das fake news da inteligência artificial, desculpa. Então, isso a gente consegue se adaptar. Agora, uma situação que eu vejo, que agora foi falado pela Elaine, a questão das eleições, propriamente dito, como que vai ficar a relação das notícias fraudulentas, enfim, tenho a total certeza e a convicção que isso vai aumentar, como você bem falou, Marco. Por quê? Agora até eu vou colocar uma situação para vocês. Nós agora, na Associação Rio Grandense de Imprensa, a gente está recebendo assim uma avalanche de pessoas querendo a carteira da ARI. Vem cá, por que eles querem a carteira da ARI? Por que eles querem a carteira da ARI?
Pessoas que não têm, nunca passaram perto de uma redação de jornal. Pessoas que têm lá o Instagram, o seu Facebook, e estão requerendo a carteira DARI. Só que nós, hoje, na Associação de Jornalistas de Imprensa, nós, hoje, nós somos, digamos assim, pelo estatuto, nós não podemos negar essa carteira. O que eles vão fazer com essa carteira logo ali na frente? Aí que a gente não sabe. Eles requereram, para vocês terem uma ideia, tem pessoas que requereram o registro no dia 27 e no dia 28 de outubro, no dia 28 de setembro, estavam lá na ARI pedindo a carteira de jornalista. Pedindo a carteira Então, ou se associando? Ou mas pedindo para se pode associar? pedindo a isso? carteira. Pedindo a carteira, se pode, associando. tu pode dar Associando. carteira para associando. Quem quiser recebe a carteira. Como é isso? A gente não tem como negar. A FENAGE, lá em 2009, logo que surgiu essa decisão do Gilmar Mendes, teve uma estudante, inclusive ela era estudante de jornalismo, ela pediu a carteira no Paraná. O Sindicato do Paraná negou essa carteira. Ela foi para a justiça, judicializou, obviamente, né? E o que aconteceu? O Sindicato do Paraná acho que teve desídia na questão do acompanhamento do processo, sem dizer que o processo... Oi? E ela ganhou. Sim, o processo, ela ganhou. E o processo foi levando, foi empurrando com a barriga, chegou na decisão final. O que aconteceu? A sede da FENAGE foi a leilão. Hoje a FENAGE está alugando um espaço que era dela, porque não teve condições de pagar a ação por dano moral. Então, eu digo assim, eu estou com a mãos amarradas, né? O que eu vou fazer? Eu vou negar? Daqui a pouquinho o prédio da ARI vai a leilão? Não, então o que a gente está fazendo? Vamos tentar mudar o estatuto para a gente reformar essa situação toda. Mas hoje, essa pessoa que pegou a carteira da ARI, ela vai se identificar como jornalista. E essa é a questão, essa é a nossa preocupação que vai ter logo na frente. Mas, Nas eleições vai ser isso. Ô Nunes, no caso dos advogados, eles passam por um exame na ordem, não é? Tem. Sim. Qual a possibilidade de ter aplicado no jornalismo algo semelhante, parecido, claro, com as características próprias da atividade, alguma coisa que legitime aquela pessoa para cumprir para exercer aquela função, aquela atividade? O exame da OAB foi instituído anos atrás e é obrigatório, e muitos advogados ficam anos tentando conseguir o registro e não passam no exame. É um filtro, né? É um filtro que não evita que haja maus advogados, como todos nós sabemos, mas é um filtro. Eu acho que isso que o Nunes está falando aí é gravíssimo, é uma preocupação muito relevante. Sim. E essa decisão, Polidoro, do Gilmar Mendes, em 2009, basta ter nascido vivo no Brasil, hoje é jornalista. E isso está posto. O acórdão não. Hoje nós estamos em impossibilidade de fazer qualquer dizer assim, tem que apresentar um texto que você escreveu algum dia. Não, se o cara disser que o cara assina com o dedão e requerer, porque hoje o registro está sendo feito eletrônico. Hoje pela manhã, inclusive, a gente teve uma reunião com o superintendente aqui do estado da Delegacia Regional do Trabalho, para a gente buscar, de repente, tentar estancar essa situação, que ela está insustentável. Mas hoje a gente não tem como pelo impedir. menos o cara que recebeu a carteirinha está pagando para ali, está pagando Sim, mensalidade. ele pagou anuidade. Ele pagou anuidade adiantada. Bom, pode É um ser. problema. Vou te contar uma coisa, pessoa esperta, porque eu até hoje não sabia que tinha carteirinha da ARI. Acho que eu vou te pedir uma, sabe? De jornalista aposentado. Mas tem uma certa lógica. Se hoje qualquer um pode ter um blog, pode ter um site, e se comunicar, porque ele pode ter uma carteira da ARI, né? Ele vai exercer na sua maneira o papel de divulgar a informação, certa, errada, falsa. O Nunes, a OAB, em determinado momento, baixou uma norma que as carteirinhas que todo mundo tinha estavam vencendo. Então, que no fim do ano, todos os advogados do Brasil tinham que renovar a carteira. E a gente olhava a carteira, não tinha prazo de vencimento, mas baixaram uma hora, venceu as carteiras, tem que fazer de novo. Claro que cobravam um valor e renovaram milhares de carteiras, né,
de advogados pelo Brasil. Então, de repente, tu baixa uma norma aí que a Dari vence 31 de dezembro, o cara tem que pagar de novo. Mas Eu tenho uma sugestão, Nunes. Criar com esse recurso, que a Ari vai ficar bilionária agora, porque aí criar um fundo para ajudar a avaliar as notícias falsas, as fake news, né? Usar para o bem. Mas então, falando sério agora, falando sério. O Marco Antônio, em certo momento, falou exatamente isso, que as entidades da área, né, sejam empresariais ou sejam trabalhadores, está na hora de elas se reunirem, se unirem e começarem a analisar com responsabilidade essa questão da inteligência essa nova artificial, realidade está aí, né? essa nova realidade. Né? Esse ponto que o Nunes levantou, eu já acho uma discussão belíssima. Perfeito. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, como o jornalismo pode se instrumentalizar para evitar esse tipo de coisa. Porque claramente essa pessoa vai usar a carteirinha para uma finalidade de se dizer jornalista. Bem isso. Até a gente comentou de fazer certas coletivas terão que ser feitas em ginásio, né? Em estádios. Mas aquilo de tu chegar, né? Tu chegar numa coletiva onde, sei lá, vai estar sei lá, citando o presidente, o governador, e o cara chegar, não, eu sou jornalista, tá aqui minha credencial, tô sócio da ARI, enfim. O que a pessoa vai fazer? Vai ter que credenciar. Vai ter que credenciar. Se for no Muito espaço... mesmo se a lei faculta isso, que a pessoa possa ser jornalista, fazer o quê? Só tentando alterar essa legislação. Pode ter alguma determinação, no caso do público, de que tem que ser credenciado no Palácio para poder participar das coletivas do governador, que já é um pouco assim também, né? Em alguns casos de presidente da República, não é qualquer um que vai, tem que passar por uma triagem, né? Mas realmente é uma situação... Eu não sabia disso. É uma novidade, assim, impressionante. Mas, enfim, vamos nos adaptar, vamos mudar o nosso estatuto também ali e tentar ver o que vai ser Porque lá em 2009, quando teve a decisão do Supremo, na época eu era presidente do sindicato, e até o Ministério Público do Trabalho nos chamou para uma audiência, e na época eu disse para a doutora, que é uma promotora, super jovem na época ainda, e eu comentei com ela, digo, doutora, a carteira de jornalista, que ela é um documento oficial do Brasil, a carteira que é expedida pela FENAGE, nem todo jornalista usa, nem todo jornalista tem, não é obrigatória o jornalista apresentar a carteira da FENAGE para ser jornalista. Agora, o que a senhora está determinando é que eu repasse uma carteira para uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, não estudou, não nada. Ela diz, não, o senhor tem que dar porque é a decisão do Supremo. Eu digo, não, doutor, então a senhora judicialize. Ela judicializou na época. E a gente ganhou na primeira instância e perdeu logo na sequência. Mas daí eu comentei com ela, digo, doutora, se a senhora me liberar, se a senhora me determinar que hoje todo jornalista é obrigado a ter a carteira da FENAGE, eu entrego essa carteira hoje para esse cidadão. Ou ainda melhor, se a senhora me autorizar aí na esquina democrática vender a carteira da FENAGE, também autoriza esse sujeito a ter a carteira de jornalista. Mas, e daí ela judicializou. Porque não basta apenas o dinheiro, né? Ele não pediu para o sindicato, ele não pediu. Não, eles também estão indo no sindicato. Ele pediu para o sindicato também? Sim, eles também estão indo no sindicato. Ai, meu Deus do céu. E também o sindicato deu? Sim, o sindicato tem que dar. Tem que dar. Gente, que absurdo isso. Só esse Gilmar Mendes mesmo, né? Vou te contar. Brincadeira. Porque a gente tem que tentar a aprovação da PEC ou tentar sei lá, alguma coisa por decreto, que o Ministério do Trabalho diga, não, tem que ter... hoje até a nossa discussão foi no seguinte sentido. Quem tem publicação que aceita anúncio de órgão público pode obter a carteira de jornalista. Pode ser uma saída daqui a pouquinho. Que aceita a publicidade. Porque para tu aceitar a publicidade de órgão público, tu tem que ter CNPJ, tem que estar tudo direitinho, todo legalizado, tem que ser um veículo de comunicação. Um blog não pode ter um anúncio do governo do estado, por exemplo.
Se não tiver, ele não é um veículo de comunicação. Então, daqui a pouquinho Há poderia ser uma dúvidas. saída. Há dúvidas. Esse é o problema de não ter regulamentação da profissão, né? É, Acho que a é. campanha grande que quis fazer de novo é que voltasse essa regulamentação, né? Voltasse esse negócio de que para ser jornalista, quem é que pode ser, quem não pode, quem é que pode ter carteirinha, quem não pode. Isso é uma coisa que a gente conseguiu na ditadura, né? Que absurdo. A democracia caiu, né? Isso não dá para entender. Isso é uma coisa que eu vou te contar. Não sei eu o que é isso, né? Porque é uma coisa que tu consegue na ditadura regulamentar uma profissão, na democracia essa regulamentação cai. Claro que com a ajuda das empresas, lógico, né? Então, é lógico, acho que o deputado Sim. lá, em vez de querer ficar Não, bravo com o Zé Nunes e ter toda a empresa lá contra ele, lógico que ele vai votar. Mas eu acho que se tivesse uma campanha forte nacional, se a gente, com uma campanha forte, a gente conseguiu soltar o Flávio Tavares das garras da polícia uruguaia, eu acho que a gente pode conseguir, na democracia, né, resolver essa questão do e, jornalista, né? Não dá para sobreviver sem uma regulamentação é, desse jeito, não, e por favor. o pior de tudo, Núbia, o pior de tudo é que a regulamentação não caiu. A Não, regulamentação não caiu. não, O que caiu foi ah, só a obrigatoriedade do diploma. ah, A regulamentação é não, tu tem válida. razão, tem razão. Eu que estou na A minha raiva regulamentação é aqui, que estou válida. extrapolando. Não, tu tem razão, eu que estou extrapolando a minha raiva. Mas eu acho que a gente pode lutar de novo por essa volta do diploma, entendeu? Porque é que eu estou muito raivosa aqui, é por isso. Sim, Não, mas eu sabia disso. Não, eu acho que eu estou dizendo, falando errado. É a regulamentação que eu digo, em termos de que tem que ter um diploma para ser jornalista, dizer quem é esse cara, né? Porque fica tudo lá, sim. todas as responsabilidades, não sei o quê, mas não diz quem é o cara que pode ser, qual é o perfil desse cara para essa profissão, que nem os advogados têm, tudo. É que a minha raiva às vezes extrapola realmente a minha capacidade de pensar. Mas Tem um trabalho aí para ser feito, bem interessante, porque, por exemplo, o termo de advogado só pode usar quem tem o número da OAB. Eu posso me formar em direito, se eu não fiz o exame da ordem, não tenho o número da OAB, eu não sou advogado, mas eu me formei em direito. Sou bacharel, mas não o termo advogado, o cara só pode usar se estiver inscrito na OAB. Então, teria que estudar uma coisa que o cara pudesse ter liberdade de informar e tal, mas a palavra jornalista estaria vinculado a algum requisito legal. Ele teria que estudar, que é interessante. Olha, eu acho que nesse cenário da multiplicidade de fake news, essa preocupação do Nunes aí é muito relevante. Nunes, coloca Mas, Nunes, o não tinha Marco também Antônio uma na batalha aí para comissão. criar um conselho É, uma nacional de comissão. jornalistas? E como é que ficou isso? O conselho foi, ele acabou ele foi natimorto, né? Porque o Lula, no primeiro mandato dele, ele anunciou a autarquia, a criação do conselho, e que era uma proposição da FENAGE, todo o projeto era da FENAGE, feito pela É. FENAGE. Eu ajudei na construção desse projeto, e a gente, só que para a criação do conselho, para a criação de uma autarquia, é o presidente da República que apresenta, né? O Lula apresentou, daí deu aquela polêmica com aquela situação daquele jornalista norte-americano que dizia que ele era cachaceiro, enfim, toda aquela situação. O pessoal caiu de pau dizendo que era um projeto do PT para amordaçar a imprensa. Daí já morreu ali. Então, a única solução que eu vejo hoje é a aprovação da PEC, e porque uma criação de um conselho hoje é quase que vai mais uma vez nascer um natimorto. Nós podemos reverter essa situação que hoje está em discussão, a gente está conversando bem seriamente sobre isso, que é a criação do Conselho Nacional de Comunicação. Ou seja, daí nós nos inseríamos no Conselho de Relações Públicas e ficaria um grande conselho de comunicação no Brasil. Ficaria relações públicas, publicitário, designer, enfim, todos dentro do Conselho Nacional de Comunicação. Porque eles podem nos admitir, porque já tem uma autarquia, já tem um conselho criado, eles só admitiriam os jornalistas e demais outras profissões. Nesse caso, e daí até peço um conselho do Marco. Tem possibilidade disso, Marco? Eu não vejo obstáculo, viu? Acho que é possível. Mas Nós não é a mesma tivemos há questão. pouco, o Nunes, há pouco tempo, a gente teve essa briga dos arquitetos e dos Do CREA, engenheiros, isso. do CREA e do coisa,
e o conselho mudou, né? O engenheiro foi para um Era lado. um conselho único, né? Isso. Da discussão, da briga, acabou saindo o conselho dos E até ficou uma arquitetos. coisa engraçada, porque mantiveram o nome CREA, como não tem mais os engenheiros, o E ficou com outro significado. Continua sendo CREA, mas ele antigamente era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Agora o E, eu não me lembro o que é, mas é outra coisa, continua chamado CREA. Então, Mas para nós hoje a única saída seria essa, criar o grande conselho de comunicação, chamar todas as profissões na área da comunicação, aí nós poderíamos novamente ter a regulamentação da profissão, mesmo com a adesão do Gilmar Mendes, porque no conselho, como o Marco falou, né, como a ordem tem, só admitiria quem é realmente profissional, quem tem o diploma, poderia inclusive colocar essa questão de prova, que pode ser admitida através de uma prova como tem a OAB. não entendi. Marco, deixa eu fazer uma pergunta. No momento que o Google atua como disseminador de notícias e arrecadador de publicidade, ele pode ser considerado um veículo de comunicação? Eu acho que a tendência, pelo menos sob o ponto de vista de responsabilização, é que ele seja caracterizado como veículo de comunicação. Ele não vai se escudar da responsabilidade dizendo que ele só reproduz. Essa tese não vai prevalecer. Mas não vai prevalecer. Nesse momento, o que prevalece é a tese de que ele não é um veículo de comunicação. Ainda é essa tese. Mas tu acha que pode se encaminhar e em se enquadrando como veículo de comunicação, estará submetido à lei de imprensa, tal qualmente um jornal, uma revista e uma televisão. Exatamente. Certo? E é isso que eles não querem. Eles não querem. E gastam milhões e contratam ótimos advogados para tentar barrar isso, e isso será uma mudança grande. Mas eu não vejo como, pelo papel que eles estão assumindo, hoje, se chegar na tua casa e disserem, aconteceu tal coisa, tu vai para o Google, né? Até porque o Google... Então, como é que... Não tem como. Eu já o trato com tanta referência que não é Google, é Doutor Google. Todas as dúvidas que eu tenho, eu recorro ao Doutor Google. E ele criou até a palavra, né? Google It, né? Põe no Google aí, criou um termo. É que essas novidades tecnológicas, elas levam tempo, principalmente para o direito assimilar. O direito é muito conservador, né? Perfeito. Não, as pessoas são conservadoras, né, por natureza, né, mas, em princípio, é uma resistência muito grande à novidade. Vamos fazer uma questão bem presente, bem nossa. Quando os clubes de futebol passaram a ter um patrocinador na sua camisa, em letras garrafais, na frente, os veículos de comunicação escondiam essa informação. É verdade. Eu acho que estava na Zero Hora até. Estava. As fotografias, os fotógrafos tinham que dar um jeito de fotografar os atletas de futebol sem aparecer o logo do patrocinador ou do pescoço para cima. Era uma coisa absurda. Em certo momento até ocultavam. Assim como, Marco, a manipulação de imagem fotográfica. Era uma heresia no século passado, pegar uma foto do Marco Antônio Campos e retocar o óculos dele, que está parecendo uma coisinha branca no lado. Não, tem que ser todo preto. Era uma heresia. Hoje, meu Deus, é a coisa mais corriqueira que existe no nosso meio. Então, só para falar, no início, há uma grande resistência à novidade. Depois, acaba entrando nos usos e costumes. É isso, sem dúvida. Acho que a inteligência artificial no nosso meio corre por esse caminho. Hoje, mais um exemplo, mas até do que tu havias falado. Não foi quase com um escândalo a propaganda da Maria Rita contracenando com a sua mãe, Elis Regina? Mãe que morreu quando a Maria Rita tinha 2 anos de vida, ou 3? Polêmica, né?
Foi uma polêmica muito grande. Na minha opinião, eu achei muito bonita a propaganda, achei emocionante. Estava autorizado pelos herdeiros da Elis. Eu não via o problema que levantou tanta polêmica, né? Eu acho que aquele foi um caso que a polêmica decorreu da novidade. Nem era tão novo assim, né? Mas tinha esse caráter. Mas eu continuo com a minha opinião. Eu acho que esse uso da imagem de pessoas mortas, se for respeitoso e autorizado pelos herdeiros, pelos detentores, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que isso aí pode criar imagens muito interessantes. Como era essa do Nat King Cole cantando com a filha há 20 anos atrás. Posso contar uma história de fotografia que foi genial? Eu estava na Zero Hora. A gente cobria, quando chegava no carnaval, a gente cobria tudo, né? Carnaval, baile infantil, baile não sei o quê, boate, em tudo quanto é lugar. Bom, e aí teve uma foto que alguém trouxe lá, não sei como eu não me lembro quem era o fotógrafo, estava ótima, bem coisa de carnaval. Nós abrimos assim, eu acho que todas as colunas que podia, né? Nome de uma foto, cara atracado de uma mulher, coisa e tal. Tudo bem, né? Eu acho que o Marco Antônio vai lembrar disso. No outro dia aparece o cara lá, puto da cara, querendo o nosso fígado, porque ele tinha dito para a mulher que ele ia trabalhar no carnaval, ia não sei para onde, tinha viajado, a mulher lá para a Zero Hora, tá ele lá, agarrado com uma senhorita lá, que não sabia quem era. Eu não sei, Marco Antônio, como é que ficou, não me lembro mais como é que ficou aquilo, Não, tu lembra? Porque o homem estava que queria o nosso fígado. Furioso. A gente, isso aí, na parte legal, não, a pessoa em local público, fotojornalística, ela não tem que autorizar, né? Então, ele estava no local público, a foto foi tirada, tinha conteúdo jornalístico, era assim, ele não tinha direito nem a. Mas foi uma polêmica. Esse homem chegou lá furioso. Foi muito. Olha, eu vou te contar, foi muito engraçado, né? E a Parece que ele foto enorme ali. tentou passar para o Nelson a conta do divórcio dele. Boa essa. Ai. Acontecia cada coisa, né? Mas Cada lá, vou te coisa contar. impressionante. É divertido, né? Isso Acho era que na época analógica, né? Agora imagina agora. Né? Nessa linha. Eugênio Bortolão, tu quer dizer ao vivo, isso tu colocou no chat só para nós aqui, talvez omitindo o nome do personagem? E o Eugênio diz que conhece o Eugênio Bortolão conhece o personagem. Eu sabia quem é o cara. Eugênio, o teu microfone está fechado. Nós não te ouvimos. Não, tu está com problema, Eugênio, infelizmente. Mas o Eugênio colocou no chat aqui que foi no baile vermelho e branco, no Gigantinho, e o cara é meu amigo e se chama. Não sei Está escrito, pode falar. Faz um sinal Mas o Eugênio era sim editor, ou não, assume aí posso editor falar o comigo, nome como é que dele. ele não viu isso? Sacaneou o amigo, então. Pessoal, a conversa está muito boa, mas nós não podemos esgotar o nosso convidado, nem aqueles que vão eventualmente nos acompanhar no YouTube. Mas, antes de encerrar, e agradecendo muitíssimo de novo, Marco, essa tua disponibilidade, eu quero registrar o seguinte. O Marco Antônio Campos voltará a falar conosco proximamente, vamos combinar a data, para falar sobre um assunto em que ele é mestre. Cinéfilo de primeira grandeza, aquele que lá nos anos 70 pegava um ônibus para ir a Montevidéu ver filme, esse Marco Antônio Campos vai falar conosco sobre um assunto que ele também domina muito bem, que é o jornalismo no cinema. Topas o desafio, Marco? Está topado. O bom é o seguinte, Ótimo. é que há filmes que os jornalistas são o herói e há filmes que os jornalistas são os vilões. Já os advogados, 90% dos filmes eles são os vilões. Eu não sei exatamente por quê. Ou eles são advogados dos vilões. Mas tem essa distinção no jogo. Mas os advogados vamos deixar lá para o âmbito da OAB isso aí, com o Alexandre Bach, talvez, resolver lá junto a júris. Então, Marco, voltaremos, tá, Marco? Mas a última, eu queria fazer uma observação final.
O Marco ficou de dar uma olhada no assunto. Seria interessante ter um canal para a gente receber esse retorno, né? Dessa verificação. Oi, que ele vai fazer. Nunes. Eu só queria dar oi aqui para o Nunes. Nunes, eu quero dizer o seguinte: eu preciso da carteirinha da Ari, que eu não tenho. Tem que te associar, Ana, tem que te associar e pagar a anuidade. Eu nunca tive a carteirinha, nem sabia que tinha essa carteirinha. Eu estou Claro. enlouquecida. Eu vou lá essa semana que vem. Sim, daí já pega uma para o Marco também. Minha carteirinha. Só para dar um recado para vocês, no dia 28, a gente está lançando na Feira do Livro o livro com entrevistas póstumas. Eu acho que pode isso, né, Marco? Pode. Mário Quintana, vai ter todos os grandes escritores ali que a gente fez uma coletânea no livro aí, 14 jornalistas estão fazendo esse livro aí com entrevistas póstumas. Belo projeto. Quanto? Oi? Vai estar vendendo por quanto? Quero saber. Ainda não tem o preço de capa, não saiu ainda, não está impresso. Tá. Tá no Não, pré. mas é baratinho. Acima de 50, não, meu filho. Tá todo Não, mundo pedindo não. dinheiro para todo mundo. Não vai chegar a 50, acho que vai ser R$40 o preço de capa. E na Ainda feira com um tá. descontinho ainda. Polidoro, tu queria dizer uma última coisa? Não, é que o Marco ficou de fazer uma Sim. pesquisa, e para retornar, até algum canal para retornar, para a gente ter esse retorno. Ele Senão, pode encaminhar se demorar para mim. para voltar. Ele Só pode que encaminhar. aí é bom porque ele tem que voltar logo. Eu acho que não precisa pedir. Aí ele tem que voltar logo, deixa assim. Tá bom. Eu quero dizer o seguinte: eu estou completamente à disposição, inclusive do Nunes. Eu adoro os temas ligados ao jornalismo, gosto muito de falar, e acho que essa troca de ideias e discussão, se sempre foi essencial, nesse momento é mais essencial ainda. Perfeito. Muito bom, Marco. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Como diria Eu o que Pinheirinho, nosso próximo convidado, voltaremos. É isso aí. Abraço para vocês, muito obrigado. Abraço. Tchau, Obrigada. Certo, grande abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, Terminou, pessoal. mãe. Tchau.